Explore BPMN's revolutionary automation and the pivotal reskilling challenge in process innovation. A automação otimiza negócios com processos organizacionais eficientes e desafios claros. Olha ali. E aí eu posso ter vários eventos saindo aqui e alguns interrompendo e outros tendo caminhos paralelos. Tá? Isso é o que você estava falando. O EPC já tinha isso lá atrás. Sim. A BPMN já tem isso desde 2004, quando foi surgida a BPMN. Uma das coisas mais legais da BPMN, vou tirar aqui para o pessoal do Instagram não reclamar da gente. É que a galera que já migrou pro YouTube. Ó, Carolina, Carol Conde e Carol. E aí, uma das coisas muito legais da BPMN 2.0 é que ela está há 10 anos estável. Sim, sim. Isso é uma coisa fantástica, porque ela realmente cobriu todos os patterns. E aí é um grande desafio, ninguém conseguiu achar um pattern novo. Sim. Para dizer assim, olha, tem que mudar, fazer a 2.1. Saiu a 2.02, alguma coisinha. Há 10 anos esse desafio ninguém faz mais, porque ela realmente cobriu tudo. Cobriu todas as possibilidades. Então, com a BPMN, você consegue fazer tudo na sua empresa. Sim. E o legal é as ferramentas que conseguem ter uma cobertura. Eu sou um grande... Não é à toa que eu trabalho com a ferramenta dos caras da Camunda, né? Eles têm uma cobertura de quase 100%, né? 95% na versão 7 dos elementos. Tanto na modelagem, na modelagem tem 100%, praticamente 100%. Mas na automação, eu acho que tem uns 90%. Então eu consigo quase todos os eventos. Eu só não tenho aquele gateway complexo. Tem as coisas assim que no fundo aí. Cara, como que você usou um gateway complexo? Fala aí. Uma das coisas que amanhã, na versão 8 agora, ela tá ainda faltando algumas coisas, né? Uma das coisas que amanhã vai ter o Félix Miller. Eu convidei ele, fui para a Alemanha agora no CamulaCon, e eu estava lá direto com ele e convidei o cara pessoalmente, o cara aceitou na hora. Né? Que bacana. Amanhã ele vai estar remoto no evento. E uma das coisas que ele me falou é muito legal. A versão 8 não tinha o gateway inclusivo. Para quem... pessoal, vou botar de novo aqui. Bota aí. O gateway inclusivo é esse aqui, ó. Eu acho ele extremamente importante porque, para algumas regras de negócio, Cara, no fundo, vou te falar, eu uso 3 gateways. Eu uso o inclusivo, o exclusivo e o paralelo. E o por evento, não? Por evento, quase nunca, porque dificilmente vai projeto de automação. Uhum. Então, eu quase não trabalho com evento também. Acho que esse aqui não vai ter, cara. Ver se tem. Já tem. Inclusive. Já está aqui, ó. Tá? Esse aqui, o da bolinha, é o inclusive, tá? Ele só não vai simular. Mas uma coisa interessante, né? Vamos transformar ele aqui em evento based. E vamos tirar isso aqui. Esse aqui também é outra coisa que pouca gente usa, né? Que é o com base em eventos, né? Então vamos botar aqui receber uma mensagem, estourar um prazo. Acho que pelo próprio fato das pessoas terem dificuldade em entender o que é o evento. Então. Né? No fundo. Tá aí. Mas a gente está aqui com uma live, como é que é o nome da live? Desafios, né? Desafios de automação, é isso aí. O maior desafio da automação, eu já te digo, é a capacitação das pessoas. Sim. As pessoas acreditarem nas coisas, né? Porque no momento que você tem... vamos simular aqui. E vou simular, vou rodar aqui. Quer ver um exemplo para quem está começando? Cara, o que você gosta de instância e tudo mais? Imagina que isso aqui é uma fábrica de bolo e está passando um monte de pedido de bolo. É um monte de bolo assando aqui. Tá ali, ó. Ele está parado ali, ó. Aí, então, como ele é exclusivo, ele está esperando um dos eventos. Eu estava esperando aqui uma autorização do gerente, uma interrupção da agência regulatória ou estourar um prazo. Estourar um prazo é externo também. Aí estourou o prazo, ele dá sequência por aqui. Ficou meio ruim, mas, tá? Então, isso aqui é o outro evento. Mas esse gateway aqui que eu estava falando, voltando aqui ao assunto, né? A gente acaba indo para outro assunto, né? Esse gateway aqui que eu estava falando, que é o inclusivo, tá? Foi uma contribuição da comunidade.
Ah, bacana, isso eu não sabia. Pô, cara, que legal isso, né? Não sabia. Não foi disso. um cara lá da engenharia que realmente foi lá e... eu acho que nós temos que priorizar isso aqui no backlog. E vai entrar agora e nós vamos colocar isso aqui na versão 8.2. Não. Estava na 8.0, um cara lá desenvolveu, mandou para os caras lá no código, ele foi lá e ele deu um pedido de... esqueci o nome, como é que é? O pedido lá do... fugiu a palavra agora. Lá no GitHub você pede lá para... Olha, eu implementei isso aqui, o que vocês acham aí? Aí os caras olharam o código, o cara implementou aqui, vamos aceitar. E aí aceitaram o código. Pô, que maneiro. Porque isso. O código é open source. Sim. É tudo aberto. E essa é a grande loucura do open source, cara. O open source, ele tem gente lá preocupada com o código, claro, com a qualidade do código e tal, mas o pessoal quer melhorar o código. E esse motor, que é o Zib, ele é um motor fantástico, né? Ele foi todo reescrito e tal. Então, esse gateway inclusivo foi... Acho que ele vai falar isso amanhã, acho que na versão 8.1 agora, né? Porque já está aqui, ó. Esse negócio na nuvem é legal, né? Porque não precisa baixar uma atualização. Sim, né? já está lá, já está lá, né? Vamos ver quem mais está falando aqui. Fala aí, Maurício. Não esquece de convidar. O Carlos Eduardo, aquele cara que me ligou aqui. Tá. Pô, e aí, Carlos? Valeu, cara. Pô, tem que botar uma fotinha aí tua, cara. Não esquece de convidar o pessoal para o Meetup de amanhã e concorrer ao sorteio de camisa da Keep for You. Pô, nem sabia que vai ter sorteio, cara. Pô, show. Legal, meu. Bacana. Fábio tá lá no Tennessee. Grande. A Carolina, que estava no Instagram, veio para cá. Carolina, vem para minha rede aqui também. Grande Fábio do Tennessee. Carolina é fotógrafa. Ela tira minhas fotos. Gente boa pra caramba. Podia ter aproveitado hoje para tirar as fotos. Não, o evento amanhã. Carolina, vem amanhã aqui na Spaces, aqui na Cinelândia, Teatro Riachuelo, tirar umas fotos com a gente aqui. Aí a gente faz aqui uma vaquinha, a gente paga aqui. Sério mesmo, vamos falar com ela, para tirar umas fotos aqui, se ela pode. Fábio, eu vou pro Camundacon New York em 20 de setembro a 30 de setembro. E eu tenho que dar uma chegada aí no Tennessee, tomar um whisky contigo aí, cara. Pull request, olha aí o cara, pô, o cara sabe tudo, né? E aí os caras, ele pediu um pull request e os caras aceitaram o pull request dele. Grande Fábio, obrigado, cara. Esse aí é um cara, gente muito boa. Ó, o Rodrigo perguntando aí, ó. Fábio, somos todos nerds de processos. Boa, Fábio. Eu acho legal, eu já te contei isso aqui, né? Lá na Acreditas, o pessoal é hacker de processos. Eu lembro desse. Legal, onde foi que a gente viu que era o pessoal falando? Foi na nossa live que a galera tá falando hacker de processo. Foi. Tá, vamos atender aqui o negócio aqui era dar voz pro pessoal. Aí a primeira pergunta, ó. Que poucas empresas implantam automação de processos. Vai, responde. Cara, tem um monte de possibilidades, tá? Não tem nenhuma pesquisa científica para dizer assim, é isso. Mas eu vou falar aqui possibilidades de coisas que eu vejo e o Maurício fala as coisas que ele vê, tá? Eu vou falar primeiro de aspectos de próprio entendimento do que é automação, que eu acho que as pessoas não sabem o que é automação mesmo de processos. As pessoas querem tratar como uma aquisição. Eu já vi gente comprando o RP dizendo que estava automatizando o processo, o que é um problema. Tem questão de investimento, né? Você vai precisar de uma ferramenta, você vai precisar de equipe especializada, você vai precisar contratar alguém. Dificilmente você vai estar numa empresa que já tenha uma ferramenta para automação. Acho que isso é até um ponto. Estava eu numa empresa e pedindo para eu avaliar, porque já tinha um RP que tinha um módulo BPM. Falou assim, então a gente já tem aqui uma ferramenta de automação de processos. Falei assim, pô, bacana. É um que começa com F e termina com G. Deixa pra lá. Eu falei, então, beleza, vamos testar. Falei assim, então vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Vamos pegar um processo. Beleza. Processo tal, para a gente poder avaliar. Pegou o processo. Tá, mas tem que comunicar com as duas ferramentas da casa. Tá, a gente comunica. Tem como comunicar? Tem. E comunica como? Comunica por web service. Eu falei assim, beleza, tá ótimo. Web service? Comunica por web service. Só faltou botar legacy web service. Falei, tá ótimo, vamos testar. Web service. Aí testou. Os caras tão... Não funcionou. Eu falei assim, tá, beleza, não conversa. Então vamos pegar um escopo menor, tipo o processo ponta a ponta, vamos pegar um escopinho menor assim, desse tamanico, o escopo. Pegamos um escopo desse tamanico, que só tinha que conversar com a ferramenta da própria empresa. Também não funcionou. Eu falei assim, gente, então, não tem como.
vai ter que fazer uma aquisição de uma ferramenta para automatizar processos. Isso vai gerar. Então, assim, tem uma questão que envolve custo, tem uma questão que envolve priorização, tem outra questão... Custo não. Não? Ah, então, ó, ele vai falar de custo. Open source, cara. Pô, mas tem que ter alguém que saiba fazer, né, cara? Não, custo de gente. Vai ter um custo. Mas o custo não é um impeditivo. Beleza. Vai ter uma questão ali de pessoas que sabem fazer, que vai ser esse custo, né? Ou vai treinar, ou vai ter que chamar alguém, contratar alguém para fazer. E você vai ter ali uma questão, que eu acho que isso é um grande problema, que é do entendimento do que é automação. Vai automatizar o quê e para quê? Porque você pega, vamos automatizar o processo. Tá, vai automatizar um processo cheio de erro. Vai ajudar em quê? Vai automatizar um processo, aquilo que a gente fala, né? Tem um processo que ele está cheio de problema. Tem um processo burro. Vai automatizar ele? Cara, vai automatizar um processo burro. O fato dele estar automatizado, ele continua burro. Eu vou automatizar um processo que está cheio de erro. Beleza, você vai escalar o erro agora. Porque se ele já dá... Então, acho que tem um monte de fator aí do que eu vivencio, tá? Mas fala aí, Maurício. Tá, então, eu tenho Pô, eu tenho estrada nisso aí, já vi muitas situações, né? Tá pitando. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Tá piscando aqui. Tá, então, eu acho, na minha opinião, humilde opinião, tá? Existe ainda muito convencimento a ser feito sobre as pessoas acreditarem nas plataformas, tá? Muitas pessoas acham ainda que a automação de processos é para automatizar um processo de compras ou para automatizar um processo de reporte de despesas. Então, não é considerado ainda, por muitas pessoas, que um motor de workflow é algo para você rodar o core da empresa. Não é todos, tá? Sim. Boa parte das organizações entendem assim ainda. Por quê? Porque lá atrás, esses motores não performavam. O próprio motor da Intelio, ele não performava. Sim. Tá? E aí, então, a partir, assim, de, sei lá, 2015, por aí, né, quando eu comecei a trabalhar com o motor da Camunda, eu fiquei muito impressionado com a performance do negócio. Já rodava, naquela época, o e-commerce todo da Zalando. Eu descobri aqui que tem um grande supermercado no Brasil, não vou falar, que todo o e-commerce desse supermercado roda em Camunda open source. Que bacana. Ponta a ponta. Aí a questão do preço. A questão não é preço. Entendi. Da solução. Tá? Vamos pegar exemplos. Amanhã nós vamos ter exemplos aqui. Que todo o processo de vendas da Google Play, de produtos, de onboarding de clientes e produtos é com o Camunda open source. Nunca foi contratado o Camunda para eles. E vão estar aqui, a Camunda incentiva os usuários Community Edition a fazer isso. Nós vamos ter uma empresa de logística amanhã aqui também, a Login. Acho que é movimento, Login, nem sei, eu Login, não vi ainda. É uma movimentação de containers? Acho que é. Os caras movimentam um negócio violento, utilizando uma solução completamente open source. Então, aí você vai ver casos aqui, já teve aqui no evento em São Paulo, o Itaú utiliza o Camunda há muito tempo já para venda de produtos. Santander, Latam usa o Camunda. Mas, pô, que é coisa mais crítica que banco, que avião. Sim. Né? Então, Sicredi, Sicredi, BRB. Esse evento que eu faço aqui é para conscientizar as pessoas de que essa solução é uma solução de performance, que é para você realmente rodar o core da empresa, o core business da empresa. Não é simplesmente você comprar um software de ERP. ERP é para automatizar funções da organização. Tá? Alguns processos realmente core, mas você não tem diferencial quando você tem um ERP. Porque quando você automatiza todos os processos, né, digamos que o ERP venda a automação de processos, e o teu concorrente compra o mesmo ERP, qual o diferencial que você tem? Você não tem diferencial. E eu acredito muito, e eu trabalho muito hoje, eu não trabalho mais assim,
fazendo para o cliente, eu faço com o cliente. Uhum. Eu trabalho sozinho hoje. E eu trabalho um trabalho um pouco mais sofisticado. O meu trabalho é de internalizar e transferir conhecimento para o cliente ter isso com equipe própria. Uhum. E com essa equipe própria, ele ter o diferencial dele. Ele não tem que contratar equipes externas e compartilhar o segredo dele. Tu vai fazendo de um jeito que tu vai saindo de cena até que o cara consiga ser autônomo. Claro, não fazer. Não, eu acho perfeito. Eu acho que esse é o modelo de consultoria. Eu só faço ramp-up. A Maga Seguros foi aqui. Assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Então, só para completar. Quem mais usa automação de processo? Startup. Startup e empresas da área financeira. E, geralmente, as startups dentro da área financeira que estão fazendo uma certa disrupção dentro da grande empresa. Vamos pegar um exemplo. O Sicredi fez a parte de entrada de clientes. Então, geralmente, é a parte de vendas que liga num app do celular. Então, vale a pena investir, não é tanto lá no back-end. É mais ali naquela parte que você faz o customer onboarding. Sim. Então, aí você usa uma tecnologia nova para isso. Tem outros bancos grandes que estão fazendo aí, tá? Eu conheci uma startup em São Paulo que eles automatizaram toda a parte, isso foi bem bacana. Eles automatizaram toda a parte de faturamento de venda de carro. Toda automatizada. Então, isso é um ponto bacana. BPMN? Utilizando BPMN. Não era Camunda, era outra ferramenta. Acho que era uma ferramenta própria. Mas, assim, eu acho que eu ia te fazer uma pergunta que agora eu esqueci, mas peraí, eu vou lembrar. Tá. Você deu aí várias empresas, né, que fazem. O que elas têm em comum? Por exemplo, você tem pessoas lá que saibam, entendam o que é automação, por exemplo, porque o que eu vejo muito, a gente procurando, fala assim, eu só preciso automatizar os processos. Depois que a gente começa a fazer um trabalho de identificar qual é a real dor do cara, qual é o problema real do cara, qual é o problema do processo, ele entende e fala assim, puxa, eu não precisava de automação para aqui, não. Aqui eu só precisava mesmo conversar, eu só precisava organizar alguma coisa. Para outros casos, ele precisa, mas ele não tem de cara uma ideia de o que ele precisa automatizar. Acho que ele ouviu em algum lugar e ele está reproduzindo isso, entendeu? Mas, cara, é um perdido que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, eu vejo muito isso acontecer. Então, assim, o que essas empresas têm em comum, por exemplo? Não sei se é uma pergunta que não tem resposta. Mas o que elas têm em comum, por exemplo, para começar a automatizar processo? Por que... Não, assim, o que elas têm em comum? Porque, por exemplo, quando a gente pega, entendeu aí, Itaú, Latam, um monte de empresas nesse crédito, mas assim, o que elas têm de start, assim, para começar uma automação? É curiosidade mesmo. Ele começa num cliente, termina num cliente, é ponta a ponta. Mas o que motivou eles a quererem começar uma automação, por exemplo? Diminuir atrito, diminuir fricção. Mas os caras têm uma dor clara. Assim, dor clara. Para eles, a concorrência, né? Pega um banco, né? Não vou dizer os nomes dos outros bancos. Sim. Mas você pega os outros bancos que estão abrindo conta pelo celular, a direito. E aí, no outro banco, você tem que ir na agência passar pela humilhação da porta giratória. Né? Isso é uma coisa já um pouco antiga, né? Então, eu não vou querer meu cliente passar pela humilhação da porta giratória. Então, eu vou dar um app para o meu cliente. Para o quê? Dar agilidade para ele. Então, o que motiva? Motiva é se manter no mercado, se manter vivo. E o que eu vou automatizar? Uma coisa que começa no cliente e termina no cliente. É o velho conceito de ponta a ponta. E aí, a velha história que eu sempre falo, a gente fala muito sobre Product Owner, né? Squads e tal. Os squads têm que ser organizados por processos ponta a ponta. E hoje não é assim, né? Às vezes é por produto, a ideia do produto, né? Mas a ideia do produto tem que começar fora e terminar fora, entendeu? Então, você tem que resolver um problema de entrega de valor para alguém, que é teu cliente. Então, por isso que aí eu sou um assunto que eu sou muito apaixonado, que é a arquitetura de processos, cadeia de valor, especificar bem uma cadeia de valor com uma boa arquitetura de processo, aí depois você priorizar aquele processo realmente. E aí, com aquela priorização daquele processo, mas aquele processo é um processo que você realmente vai entregar
ou fazer uma entrega plena. Uhum. O que é entrega plena? Isso vem lá do... olha só. A gente tá nessa pergunta aqui. Aquela entrega plena que você realmente não vai entregar pela metade. Não vai terminar num departamento, num colega. Você vai realmente fazer uma entrega diminuindo atrito e fazendo uma coisa... E aí você vai o quê? Utilizar um motor BPMS. Por que você usa um motor? Porque ele é um grande orquestrador que integra vários sistemas. Então você tem, cara, 200 sistemas na sua empresa. E aí você tem que conectar com esses sistemas. Então você não precisa fazer com que ele entre em vários sistemas ou telas. O orquestrador faz isso. Aí você tem serviços que vão lá, ele está uma coisa bem mais técnica, né? E aí, se você não tem serviços para aquele sistema, você vai lá e faz um RPA que simula as ações humanas de alguém e o teu processo usa aquele RPA como um serviço. E ele vai orquestrando para entregar o mais rápido possível, com o máximo de conveniência para o teu cliente e o mínimo de fricção. Se você consegue fazer isso, você justifica toda essa iniciativa. E outro ponto também, falando sobre isso, respondendo à pergunta por que poucas empresas implantam automação de processos, poucas pessoas acreditam na exponencialidade. Esse é um fato. Mas, acham que é charlatanismo. Deixa eu pegar um gancho disso daí. Porque... Rodrigo, eu espero que a gente tenha respondido a tua pergunta. Até nem sei onde é que eu estou aqui. Tem várias coisas entrando aqui, tá? Tá, aí. Valeu, Rodrigo. Tá lá. Mas eu acho que esse é um ponto, assim, quando a gente começa a ver essas fintechs surgindo, né, por exemplo, eu teve uma época que eu precisava abrir uma conta CNPJ, uma conta PJ, e eu fui recorrer aos bancos tradicionais. E aí eu tinha que ir na agência, levar um calhamaço de documentação, e eu precisava com uma certa urgência. Foi aí que eu achei banco digital. Aí que eu fui conhecer as fintechs. E aí, o outro processo completamente diferente, assim. Aí, eu acho que tem uma questão que é entender qual é a real a dor de quem é o seu cliente. Eu acho que é uma dificuldade que a gente encontra nas empresas de entender qual é a dor. Eu tenho que automatizar meu processo, eu tenho que melhorar meu processo. Tá, mas qual é a dor? O que está doendo? O cara não sabe? Pô, o cara não sabe, velho. Esse cara vai morrer. Larga ele de mão. Mas é questão de tempo, entendeu? Ele vai morrer. O cara não sabe. O cara não sabe qual é a dor dele. Ele sabe que ele precisa mapear. Porque ele é um departamento, ele é uma parte do processo. Ele não está ligado, ele não está vendo outside in, ele estava muito viciado naquele probleminha. Não acho. Não, ele não vê isso. Por isso que eu tô enxergando assim. Por isso que ele não vê também, acho que é um dos motivos dele não ver a escalabilidade da coisa. Por isso que eu sempre disse... Porque ele só vê o pedaço dele. Eu sempre disse em palestra que escritório de processo tinha que ser no marketing. Uma vez eu falei isso num evento. Te mataram, não? Não, as pessoas ficaram olhando assim, tinha um pessoal de qualidade, tinha um pessoal de ISO 9000. Faz um tempo já, antes da pandemia, isso. Lá em Brasília, Goiânia, uma coisa assim. Era um evento... não, foi em Fortaleza esse evento. Era numa universidade lá de Fortaleza, tinha várias pessoas da Unimed, tinha um lugar assim. E aí era um pessoal do escritório de processo, era um evento sobre o escritório de processo. E aí o pessoal deu opinião, e agora o microfone veio para mim por último. E aí, qual é a tua opinião, Maurício? Não, minha opinião é que eu estava justamente num projeto que era na Fundacred, que estava sendo muito legal, né? E era no TI, no mesmo andar da TI e do marketing. A TI e o marketing trabalhavam juntos, no mesmo andar. E aí a gente conversava muito, trocava muita ideia com o marketing. E cara, tava ali a solução. Porque o cara do marketing, ele tinha visão outside in. E aí, se você olhar nas organizações, você tem um pessoal que vende e leva até um certo ponto na cadeia de valor. Sim. E dali daquele ponto, tem o pessoal de operações, que leva até o final. E aí tem o jurídico, tem as coisas... Mas geralmente é duas coisas, né? Alguém que vende, na indústria também, alguém que vende e gera os problemas, né? E alguém que atende esses problemas, né? Então, sempre há essas duas pressões, e eu acho que tem que estar desse lado. Não do lado que enxerga tudo como problema, mas aquele que enxerga como oportunidade, e que tem que impulsionar. Não, eu concordo. Cara, eu implantei um escritório de processos que a gente tinha... A gente ficava fisicamente perto do pessoal da comunicação e marketing. E foi por conta de uma fala tua. Por isso que eu te perguntei. Sério? Porque a gente estava no Bootcamp de 2000 e... Mas marketing tem vendas, né? Vendas,
eu esqueci qual foi o bootcamp. Eu não lembro. Eu sempre falo isso aí. Tem gente acho que foi 2013, 2014. O pessoal que fica fazendo só mapeamento fica... É porque vira um escritório, o escritório ele passa a ser cartório. Ele passa a ser cartorial. E aí, para mim, não faz sentido nenhum você ter um escritório cartorial que só ele fica cobrando. Cara, tem um escritório de processo, não posso falar o nome, mas ele funciona assim, ó. Você quer mapear um processo, você tem que preencher uns requisitos para você conseguir mapear um processo para ele ser publicado. Cara, qual ganho tu tem nisso, velho? Assim, vai ser alguma coisa automatizada? Não. É só para a gente ter o documento aqui do processo mapeado. Para que isso? Para algum dia bater a auditoria? Isso aí não tem concorrência. Vamos dar vazão aqui, pessoal. Já tem sim feito pelos administradores. Aí a gente perdeu o contexto de onde foi uma dificuldade que encontrei. Uma dificuldade que encontrei. Modelar o processo utilizando Cauimo e implementar em workflow, criando por outra empresa, que abrange todos os elementos da Camunda. Que não abrange todos. Que não? Que não abrange todos os elementos da Camunda. O que ele fez aqui? Ele modelou no Cauimo. Porque o Cauimo é uma ferramenta muito boa para você fazer colaboração, né? Só que aí ele passou esse diagrama para uma outra empresa que não tem a solução da Camunda e não suporta todos os elementos. Aí você vai ter que fazer fluxograma. Não tem jeito. Tem umas ferramentas aí. Não tem jeito. Eu já ouvi uns caras falar assim, a gente reduziu a paleta. Tem muita gente que utiliza a solução do BPMN.io criado pela Camunda. Sim. A comunidade da Camunda, e embute o BPMN.io dentro da solução. E aí eles reduzem a paleta. Mas se você for automatizar, você vai ter que fazer isso no código, né? Não, os caras simplesmente reduzem. Consegue pegar eu já vi um caso assim que os caras não entenderam o BPMN. Tá. Então os caras que implementaram, eles eram programadores assim que não sacavam o que era BPMN. Entendi. Agora faz sentido. E aí os caras, como eles não entendiam, eles tiraram, eles reduziram. Para ser um workflow de... Porque muita gente... Aí é aquela história também, né? Eu ouvi lá no evento em Berlim, o Bern, com 2 slides muito legais. Inclusive, pessoal, lá no site da Camunda, se você entrar lá, dá para assistir todas as palestras, tá? Gravadas. Ele teve um slide que ele falou sobre task automation e process automation. Essa é uma grande diferença, pessoal. E muita gente faz ferramenta de workflow de task automation. Sim. Tá? E diz que é process automation, workflow. Tá? Não é. A maioria o task automation é fazer pessoa para pessoa. E aí tem aquela coisa assim, manda para o fulano, cai na raia do fulano e cai na fila de trabalho dele. Aí ele vai lá, faz alguma coisa e manda para não sei quem. Né? E aí o que acontece? Vira um grande workflow de pessoa para pessoa. Tá? Isso é task automation. Então, automatizar um processinho de solicitação e autorização de alguma coisa. E aí ele vai de tarefa para pessoas. Né? Aí por isso que os caras reduzem a paleta. Talvez seja isso. Né? É bem assim, aquela automação que você faz, uma modelagem as-is, é aquela história, a cultura da organização não permite que você faça muita mudança. Sim. Então você pega o processo as-is como está e toca uma ferramenta em cima. Eu nunca faço. Se me chamar para fazer isso aí, nem me chama. Não me convida. Não me convida para essa festa. Não, mas eu acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, eu não sei qual é a realidade. Aqui tem gente de vários estados, né? Eu vou falar de uma realidade que eu vejo no Rio de Janeiro. É muito comum aqui você querer automatizar as-is. Acredite. É muito comum você querer automatizar as-is. Porque o cara só quer trocar o papel por eletrônico. Ele quer economizar papel. E esse é o grande problema que eu já falei isso várias vezes, vou repetir aqui. As pessoas focam muito, né, na redução de papel. Reduzir papel é um resultado tangível. Sim. Mas não deve ser o principal resultado. Não, eu concordo com você. É um resultado. E aí eu já vi muita apresentação que nós reduzimos não sei quantos metros cúbicos de papel por ano. E aí, beleza, só não imprimiu mais o papel, né? É uma solução. Esses dias teve o pessoal aqui do BRB, que depois está gravado lá. O presidente do BRB olhou lá, encontrou alguém com uma pasta rosa, que eles têm lá a tal da pasta rosa, que é de compra. Onde é uma pasta que tramita e as pessoas vão adicionando papel. E aí o pessoal estava no elevador e o presidente do BRB entrou no elevador e olhou aquilo e disse assim,
até tal dia eu não quero ver mais essa pasta. Pá! Daí os caras mexeram de automatizar o processo, né? Essa história está mais completa lá no vídeo do pessoal do BRB, no Camuda Mitad. Mas eu acho que conversa muito com o Marcelo está colocando aí, órgãos públicos também, mas o Maurício conhece bem, que a gente estava falando dessas questões aí em órgãos públicos. Eu acho que isso acontece muito em órgão público. Né? O pessoal do órgão público não gosta que a gente fale dessa forma, tá? Eles ficam chateados. Mas eu venho de órgão público, eu posso falar, eu venho de órgão público, eu posso falar. Eu conheço tem um vídeo do meu canal que é a prova de conceito. É um dos vídeos mais acessados do meu canal, tem um mapa de calor. E ali tem uma coisa bem interessante, né? É uma prova de conceito para movimentação de pessoas dentro do governo. Uhum. Não é um processo ponta a ponta, porque ele não começa no cidadão e não termina no cidadão. Tá? Como é uma prova de conceito, era uma ideia só para ver as funcionalidades da ferramenta, eu aceitei fazer. Mas não é legal fazer uma coisa de colega para colega, sim, né? Sim. Seja nós para nós mesmos, né? Então, era uma ideia de movimentação. Então, uma pessoa, ela solicita se movimentar, tá? Então, estou trabalhando na DataPrev, né? Posso falar aqui? Já falei. Tá. E aí, tu quer ir trabalhar no CEPA, em Brasília, tá? E aí, tu vai lá e pede para ir trabalhar. Ou então, o ministro da Economia diz, olha, esse cara aí é muito bom, tá? E eu quero o Marcelo Dantas aqui no meu ministério, trabalhando aqui. Aí você vai lá e pede para solicitar. Uhum. Então, você solicita a movimentação e alguém vai analisar essa movimentação. Então, você coloca poucos dados sobre você. Ele na época, tinha lá uns web servers, uns REST abertos, fecharam depois disso aí, que eu acessei esses RESTs e buscava informação, até salário das pessoas, essas coisas. Depois fecharam, tá? Eram umas APIs abertas que tinha no governo. Eu achei isso no Google, tá? E aí, essa pessoa interna do órgão lá, ela saía procurando isso em várias leis, e saía procurando e tal, e rolava um workflow disso entre as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e vi todas as leis e traduzi essas leis em regras de negócio. Uhum. Tá? Então, existe uma coisa que é muito legal, e uma grande dica aqui de processos, né? É você ter uma entrada limpa no início, tá? Logo depois desse processo, ter um enriquecimento desses dados. Aí, esse enriquecimento vem de APIs, vem de próprias pessoas com um formulário, tarefa humana, enriquecendo esses dados. Uhum. E, a partir dali, o processo, muitas vezes, vai em segundos até o fim. É incrível isso. Isso tem a ver com exponencialidade, que as pessoas não acreditam muito. Eu já passei por várias, eu não vou dizer as empresas aqui, mas tinha casos de empresas que tramitava esse processo 20, 30 dias dentro da empresa. Por quê? Porque entrava lá o cliente, aí outra pessoa num departamento fazia tal coisa, analisava, aí mandava para um outro departamento, que essa pessoa entrava em contato com o cliente, pedia mais informações. Digital? Não, digital, né? Uhum. O as-is, né? Com o as-is. Aí, isso ia tramitando entre departamentos em filas de trabalho. E levava 20 dias. Isso é uma fricção, uma fricção muito grande para o cliente. Sim. E aí, hoje, o meu usuário, ele é um cara dessa geração nova, ele vai lá no site e bota, se não tem um resultado em 30 minutos, ele liga lá para a empresa. Né? Sim. Então, se você tem boas informações na entrada do teu processo, o restante do processo, se ele é realmente todo digital, ele roda em segundos. Por quê, tá? Porque boa parte daquela tramitação que foi feita para outras pessoas e as informações que aquelas pessoas davam são completamente vinculadas. Aí é que é a história que eu sempre falo. Não tem discricionalidade na tarefa. Uhum. Discricionalidade é eu ter julgamento. Então, a pessoa ela ia num sistema, ela buscava tal coisa, ela cruzava com outra informação. Então, essa informação, ela não precisa usar de experiência dela, de julgamento,
do feeling dela, sei lá, alguma coisa para tomar aquela decisão. Ela simplesmente ia num sistema e copiava, fazia copy-paste e tal. É um trabalho robotizado. Esse é um trabalho robotizado. Sim, completamente. Então, o grande problema de automação é que as pessoas, elas não admitem que aquele trabalho que elas fazem é um trabalho vinculado. Vinculado a uma lei, vinculado a um sistema, vinculado a uma regra de desconto, vinculado a uma coisa que já está estabelecida. Aí o que acontece? Muitas dessas regras são com interpretação dúbia. Aí no Brasil, tudo tem uma conversinha. O jeitinho brasileiro. Então não é bem assim. Não, vem cá, desculpa. Se você for amigo de alguém, você consegue mais rápido. Mas vem cá, me dá esse algoritmo aí, né? Cara, o desconto se você tiver um salário, sei lá, vamos pegar um exemplo assim, eu trabalho muito com crédito educacional, né? Uhum. As regras de crédito educacional eram assim, se você tem, juntando os salários de todas as pessoas do grupo familiar, esses salários eram uma faixa de tantos salários mínimos. Aí você tinha direito ao crédito educacional. E se você tinha um fiador, e esse fiador tinha um salário tal, e se esse fiador fosse não sei o quê. Se essas informações todas, não tem julgamento. Sim, Então, essas regras estão em algum lugar, você só tá puxando elas. Isso. Você é o motor, no caso. O motor de regras, o DMN. O que é um DMN, tá, pessoal? Vou abrir um DMN aqui. Isso aqui, acho que é bom para o pessoal compreender o que a gente está falando. Sim, eu acho que sim. Vamos botar na tela aqui. Pessoal do Instagram, desculpa aí, vou botar na tela aqui. Quem tiver aí no Instagram, quiser migrar para o YouTube, o link está na minha bio, tá, gente? Ó. Que aí vocês conseguem ver a tela aqui que o Maurício está compartilhando. Isso aqui é um diagrama DMN, tá? Onde eu posso fazer uma decisão, eu posso ter subdecisões, né? E aí você tem aqui, eu sempre faço aqui a regra de, sei lá, carência, tem uma regra aqui, nunca me lembro, carência, qualquer regra que você vai fazendo numa organização. E aí você coloca aqui, então, chamamos faixa salarial, tá? Esse teclado aqui é do meu filho, computador de gamer. Computador de game. O meu quer virar game. Que é faixa salarial. Então, se eu tenho uma faixa salarial e também de tantos salários mínimos, e aqui também a idade. Sei lá se fosse isso aqui, né? E aí eu tenho aqui as regras, eu coloco as regras, né? Então, se a faixa salarial for entre 1 e 5 salários mínimos, e a idade for entre 18 e 25 anos, tá? Eu digo aqui que o score dele vai ser, aqui um número, né? O score dele vai ser um score 10. Tá? Vamos trocar isso aqui para... Vamos botar aqui o número. Né? E aí eu vou montando. Esse aqui também é o número. Tá aparecendo lá? Tá aparecendo. E aí, então, se for entre 6 e 10 salários mínimos, e a idade for entre 18 e 25 anos também... Tá? 28 aí. Opa, eu tô mal no teclado aqui. Aí o score dele vai ser 20, tá? E se o salário dele for maior que 10 salários mínimos, indiferente da idade, o score dele vai ser 30. Então, eu vou combinando essas coisas todas, e aí tem discricionalidade aqui? Nenhuma. Tá? Então, essa é a grande dificuldade na modelagem e na automação, né? Por quê? Porque se você tem uma boa entrada de dados, e você tem ali a idade, você tem a faixa salarial e tal, você tem todos os dados bem resolvidos no início, você consegue resolver um processo que levava 20 dias em 20 segundos. Sim. E isso, na automação, já aconteceu, tá? De eu falar com o CEO de empresa e depois eu sair da sala do cara e perguntar para outra pessoa, o cara assim, se tu fizer metade do que ele falou assim, fizer metade do que tu falou pro cara. Por quê? Porque as pessoas não acreditam. São incrédulas mesmo. Cara, mas é só a gente pegar acham que você é um charlatão, entendeu?
O cara é um vendedor, sabe? Porque a gente não está acostumado a entender escalabilidade, entender assim, exponencialidade, exatamente. A gente não está acostumado. Se a gente for pegar, igual eu estava falando de conta digital, você abre uma conta digital, hoje você entra num aplicativo desse, tu abre a conta em minutos. Sim. Inconcebível um tempo atrás. Né? Impossível. Você abre em minutos. Aí vai analisar seu crédito para ter um cartão de crédito. Ele vai, na mesma hora, você já está tudo habilitado. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Eu lembro quando eu tive... Por que isso é rápido? Porque não tem interação humana. Exato. E aí você deixa a interação humana para o que realmente é importante. Aí, o cara fazer que depende de interação humana. Só vai ter interação humana formulários. Aquela tarefa, essa tarefa aqui, pessoal, ó. Só vai ter essa tarefinha aqui, ó. Isso também é uma coisa que muitas pessoas interpretam muito mal, isso, porque isso dá muito desemprego. Ó, essa tarefa aqui, ó, com um bonequinho, que por trás vai ter um formulário e que o processo vai parar numa fila de trabalho. Esse dia eu falei fila de trabalho, o cara disse, mas que termo old school, cara. A lista de tarefas. A lista de tarefas é mais... Aí vai ter um formulário aqui por trás. Tá? Então aí o cara vai ter aqui lá um formuláriozinho lá, né? Ele vai ter lá um formulário aqui que ele vai colocar lá uma informação e ele vai dar uma informação aqui, ó. Se vai conceder o crédito ou não. Aí vai ter aqui, vamos botar um radar bottom, botar assim, não, que as pessoas gostam muito assim. Então aqui tá assim, né? Conceder o crédito. Né? Então, a decisão, ela não está no gateway, ela está aqui, na tarefa. Exatamente. Está aqui nesse ponto, né? Cadê o ponto de interrogação? E aí eu tenho aqui os valores, ó. Né? Sim, né? Ou não. Cadê o acento aqui? Vai ficar sem acento. Vai sentir, né? Aqui, ó. Tá? Sim ou não? Opa, peguei o computador gamer do meu filho. Por evento aqui eu tenho que ter tudo redundante, né, cara? Resiliência. É isso aí. Resiliência, tá? Então, aqui, nesse ponto, é que eu vou dar a decisão. Então, essa decisão é uma decisão discricionária. Eu vou dar sim ou não. E aí, no diagrama, aqui, ó, é que eu vou colocar... Vou dar uma empurradinha aqui. No diagrama, é que eu vou colocar o caminho, tá? De esse caminho aqui é o caminho default e esse é o caminho sem pergunta, crédito rejeitado. Esse é um ponto importante, gente, na modelagem, né? BPMN não trabalha com pergunta no gate. Não. Tá, pode... Não é uma coisa errada. Isso é fluxograma. Fluxograma a gente pergunta. Mas onde é que foi a pergunta? Né? Então, a pergunta foi na atividade. Então, aqui está... como é que é? Decidir... como é que é? Avaliar o crédito. Avaliar crédito. Olha, quando o shift entra aqui. O crédito. Para o cliente. Tá? Então, aqui é que está a decisão. Só que essa decisão foi totalmente discricionária. Se ela for vinculada, eu vou aqui, ó, e boto uma business rule. Isso aqui será totalmente automatizado. E você não precisa depender do cara para clicar nada. E isso tem tudo a ver com a nossa live, os desafios da automação de processos. As pessoas não entendem isso aqui. Agora, deixa eu trazer 2 pontos que acho que pode também contribuir, Maurício. Eu acho que alguns pontos entendem. Aí a gente pode até falar de o colega falou, né, de órgãos públicos e mundo privado. Tem uma questão que o cara faz isso há 10 anos e agora esse cara não vai mais fazer. Tem uma questão de entender o seguinte: eu mando esse cara embora, esse cara vai fazer o quê? Esse cara sabe fazer outra coisa? E não só, porque o cara, ele passa 10 anos, ele só aperta o parafuso digital. Aí você está tocando num ponto que eu tenho falado bastante ultimamente. Que isso foi tava na palestra da... Tem um monte de pergunta aqui ainda, tá? Pessoal, a gente vai dar vazão aqui ainda, tá? Tem mais 40 minutos de live aqui.
Que eu falei no... Eu falei aqui, ó, vou colocar aqui na tela. No BPMD da Bahia, eu falei sobre isso. Tá aqui. Computador novo. Aí, ó. BPMD da Bahia. Isso aqui também eu quero falar. Ó, a Reskilling Revolution. Tá? Então, aqui, ó. Bota em tela cheia aqui. Visualizar. Tela cheia. Esse Windows também, eu sou bem burro em Windows. Tá? Tem aqui um, ó. Tá aqui. Tá aqui a moça que eu coloquei aqui. Ó. Eu coloquei uma matéria de uma moça aqui. Não tá aqui. Pois eu acho. Mas o pessoal do Fórum Econômico Mundial criou esse Reskilling Revolution. Tá? Eu achei muito legal isso aqui, quando eu vi. Tá? Porque eu participei também de como uma EDTech, porque a roadmap, essa aqui que está é uma EDTech. E eu criei realmente com essa ideia de fazer upskilling e reskilling de pessoas com 50 anos. Com mais de 50 anos. Uhum. Eu cheguei a 50 anos. Eu comecei a usar óculos. E eu comecei a notar o quanto tem outras pessoas que precisam ter pensamento de lógica computacional, quanto outras pessoas precisam saber sobre algoritmos, sobre estruturas de dados, para poder modelar processos. Sim. Para poder automatizar processos. Se você não estiver... Eu não quero criar um FOMO aqui, né? Tá? Até eu coloco um aviso aqui, um disclaimer aqui. Cadê o disclaimer? Tô fora aqui, tô perdido aqui nas minhas apresentações. Acho que eu peguei uma versão antiga do meu... Mas uma das coisas que eu coloquei aqui é que Reskilling Revolution é isso. É você ver que vai ter muita gente que só fazia tarefa enfadonha. Sim. Robotizada. E o que você vai fazer com essas pessoas dentro da organização? Você tem que requalificá-las. E eu acredito que muitas pessoas podem ser requalificadas. Sim, sim. Por quê? Eu já qualifiquei muita gente. E muita gente, eu me surpreendi, e muita gente até escreveu já coisas para mim muito legais, dizendo assim, Maurício, mudou completamente o meu mindset. Essas pessoas elas só precisam realmente sair daquela rotina. Porque já faz isso há muito tempo, né? A própria organização foi muito conveniente para a organização. Aconteceu muito isso na indústria. A indústria, ela emburreceu o trabalhador. Sim, sim. Ela foi muito conveniente para a indústria, emburreceu o trabalhador, porque ele tinha que apertar o botão, botar o parafuso. Quanto mais emburrecer ele, melhor. Ele vai ficar quieto ali naquele canto. Só que aí começou a chegar os equipamentos eletrônicos. E aí? Eu emburreci o cara. O que eu vou fazer com o cara agora? Né? Então, a própria indústria assumiu a culpa de ter emburrecido a sua mão de obra. E aí, eu participei, não vou dizer o nome da empresa, mas tinha uma empresa que eu estava trabalhando num projeto de Lean muito legal, e trocou o CEO no mesmo projeto. E uma das coisas que o cara fez, eu achei aquilo incrível. Ele, numa semana, apareceu uns totens no meio da fábrica. E ele fez um contrato lá com os Senais, o que ele pôde fazer. E foi criado lá uma área, tinha uma área lá da empresa que era uma área de manutenção, era meio jogado lá, e botou para aquilo para reformar. E ele colocou nesses totens vários cursos. E foi surpreendente o quanto pessoas que estavam numa área há tanto tempo, soldando, foram fazer cursos de uma outra área. Então, o job rotation na fábrica foi espontâneo.
Não foi alguém que disse, agora tu vai parar de soldar e tu vai agora trabalhar na pintura. Não, o cara, ele foi se qualificar naquilo. Aí foi ver como é que é aquilo. E aí ele se qualificou e tal, e eles mudaram, começaram a fazer job rotation dentro da empresa. Que até então a empresa não tinha esse job rotation. E aí começou a ter job rotation também dos gerentes. Isso foi muito legal, achei muito bacana. Isso nas organizações, teve uma outra organização também que eu tive, que eles fizeram uma arquitetura humana. Olha que louco, cara, arquitetura humana. E eles fizeram todo um trabalho, tem toda uma metodologia para isso, e descobriram que pessoas que trabalhavam 20 anos num lugar, a pessoa não era para aquilo mesmo. E aí eles realocaram dentro da empresa para as pessoas serem mais felizes em outra coisa. Sim, sim. Teve um caso de uma empresa que a gente automatizou um processo todo, que eu não vou dizer o nome da empresa, mas esse processo ele levava mais ou menos 20 dias. Esse processo foi mais de 20 anos, mais de 10 anos, tá? Era com Itália ainda. E ele trabalhava com Druze na automação das regras. Ele era um processo comercial, mas ele passava por toda uma parte financeira depois no final. Lá no final desse processo, tinha uma pessoa que fazia a última fase do processo, 20 dias depois. Só que era um processo muito manual, cheio de regras. Então, os business... É isso que eu falei. Quando a entrada limpa, a entrada é boa, depois o processo andou muito rápido, com as integrações do sistema, integrava com os ERPs da TOTUS, essas coisas aí, tudo. E aí, durante o projeto, uma dessas pessoas, no final, ela entrou em contato com gestão de pessoas. E durante o projeto, um dia eu vi ela trabalhando lá no início do projeto, vendendo o produto da empresa. Aí eu perguntei para ela assim, cara, tu estava trabalhando lá e agora está aqui. Aí ela chegou para mim e disse assim, eu percebi que o teu trabalho ia me tornar inútil. E eu me antecipei. Então, essas pessoas são as pessoas inteligentes, entendeu? Exatamente. Não são aquelas que esperam o processo tomar o lugar delas e depois botar culpa na empresa e ainda, né, botar na justiça ainda, não sei o quê. Aquele que pensa dessa forma, né? Não, ela se antecipou e realmente, sei lá, deve estar até hoje lá, né, nesse processo. Assim, se antecipou uma realidade de mercado, né? Eu acho que até nessa fase, a gente for pegar, né? Eu percebi que o seu trabalho ia tornar meu trabalho inútil. Na verdade, o trabalho dela já era inútil. Se a gente for pegar a essência do trabalho... Você tem essa percepção bem humana das coisas. O trabalho já era inútil. Cara, eu tenho informações... É igual... Cara, eu já vi muito isso acontecendo. Não sei se você já viu isso em empresa de TI. Eu tenho mais pergunta aí. Vou terminar essa reflexão e a gente parte para a próxima pergunta. O cara diz que tem que escrever isso aqui num template. Aí te entrega um template preenchido. Aí você tem outro que você vai pegar num copy e cola de recorte do que está aqui para você criar um outro documento. Porque para você tem que ser um outro documento. E quando você vai ver no final das contas, é um trabalho de copy, cola, copy, cola, copy, cola. Que se você tivesse automatizado um formulário no início, você já teria matado o trabalho de 20 pessoas. É a entrada limpa. Então, entrada limpa e enriquecimento no início. Só para dar uma ideia aqui, ó, pessoal, a referência desse material que eu estava mostrando aqui, ó, tá lá no meu blog, tá? Aí vocês podem baixar essa apresentação, foi um BPMD lá na Bahia, foi muito legal, tem até um áudio aqui. Tentei gravar e no fim ficou só... Eu acho até que se entrar no LinkedIn e se entrar no Instagram da BPMP Bahia, deve ter até sua palestra lá, gravada, se eu não me engano. Que legal, cara. Porque você fez presencial, não foi? Acho que eles não transmitiram, viu? Sim. Então, deve ter, ou no YouTube da BPMP... deve estar no YouTube da BPMP Brasil. Bahia. Não, porque acho que a Bahia utilizou o YouTube da BPMP Brasil. Depois vocês procuram. Ao vivo? Eu acho que teve. Não sabia. Mestres, você tem alguma experiência de desautomatizar? Eu não tenho. Já desautomatizou algum processo? Só se ele era tão ruim, que teve que matar e construir outro. Botar fora o processo atual e fazer totalmente novo? Sim, mas voltar a estaca zero? Acho que não. Não lembro. É muito difícil. Vamos ver aqui. Itaú, Sicredi, outras grandes... Mas é que era quando você estava falando das... Poxa, Maurício, vou sair, eu queria ajudar. Valeu, Marcelo. Não ter 10 pessoas aqui, sim, não sei. Não ter... Não entendi. Maurício, leva o mosquitinho
BPM, um pouco. Tá todo mundo contaminado. É isso aí, isso aí. Transparência. Acho que a gente perdeu um pouco do contexto. Exatamente. Eles reduziram a palheta. Ah, tá aí. Da palheta, é. Aí ele continua lá, ó, reduzir eventos, gate, Cara, os caras estragaram a ferramenta, né, cara? Tá, faz o seguinte, meu. Abandona essa ferramenta aí, né? Automatizar em ferramenta. Olha esse cara aqui. Automatizar em ferramenta um processo ruim. Não faz com ele. Esse é fera. Esse cara aqui foi o cara que liderou o projeto lá no Sicredi. Pô, que bacana. Luiz Fernando Heckler. Muito bem. Valeu. Um abração pra ti, cara. Isso aqui é um ponto, cara, que assim, aquela história que o óbvio tem que ser dito. Se tu olha para isso, claro que é óbvio, a gente vai automatizar um negócio que é ruim, ele vai continuar ruim. Mas, por incrível que pareça, eu já conheci, cara, gerentes de empresas, gestores, e assim, não era gestor sem formação, não. Gestores com formação, com MBA, que queriam automatizar o processo do jeito que estava. E você pensa assim, cara, mas não vai continuar com esses gargalos? Vai, mas pelo menos está automatizado. É que o cara não sabe o que é orquestração de microserviços. Aí tá aí, pô. Acho que se esse fosse o único gap... Porque, assim, acho que essa questão, o óbvio precisa ser dito. Quando você diz o negócio desse, eu acho que eu já fiz algum post sobre isso há um tempo atrás, e assim, muita gente comentando que isso não era tão óbvio assim, por incrível que pareça. Mas é verdade, se você vai automatizar um processo ruim, cara, primeiro, por que não melhora o processo antes? Você não vai gastar grandes coisas, junta todo mundo numa sala e tenta melhorar o processo para você automatizar ele já melhorado, porque senão aquela questão da exponencialidade, vai exponencializar um erro. Agora você vai errar mais rápido e acumular erro. Tipo, vai gargalar mais rápido. Imagina um processo que você... Eu uso esse exemplo assim quando eu estou lá no McDonald's. Imagina no McDonald's que você, em vez de... Vocês traçaram um processo, desenharam um processo, que em vez do pão, você coloca 2 hambúrgueres e o pão no meio. Agora automatiza isso. A loucura que vai ser... Mas tu já notou que o processo do McDonald's tem a fila de trabalho ali, né? Já melhorou com aquela TVzinha. Melhorou. Mas tu já percebeu que a galera faz fila? Faz fila no quê? Tem lá, dizendo lá o seu... Você não precisa mais participar, você não fica mais em fila. Você vai, senta e você fica esperando aparecer o seu... Isso é um processo automatizado. Isso é uma fila de trabalho. Eu não sei como é lá no Rio Grande do Sul. Isso é uma instância. Isso é uma instância. São várias instâncias ali. Mas aqui no Rio, a galera faz fila em frente à televisão. Fazer fila na televisão. O carioca tem uma cultura de fila. Ele gosta de fila? O carioca gosta de fila. Eu não entendo, cara, por que as pessoas fazem fila em lotérica, cara? O carioca, você pode perceber. Ele gosta de encontrar os amigos na fila? Cara, eu acho que é. Assim, eu acho que tudo é uma grande festa. Assim. Você pode perceber. A galera entra na fila e depois... Faz o seguinte, você vai entrar numa fila hoje. Ó, desafio para quem é carioca, que eu tô fazendo desafio para o Maurício. Maurício é do Sul. Você vai entrar numa fila e você vai ver pessoas chegando atrás de você e perguntando o seguinte, fala assim, essa fila é do quê? A pessoa já está na fila. Exatamente. Então, assim, aqui tem um fenômeno que eu acho que é capaz de, em algum momento, o McDonald's voltar atrás aqui no Rio de Janeiro. Fila, né, não, eu morro de pavor de fila. Mas vamos voltar para o processo aqui. Vamos, mas deixa eu falar disso aqui, porque tem a ver com cultura, cara, da automatização, dos desafios que é cultural. Que é da regionalidade. Então, da regionalidade. Aqui no Rio de Janeiro... Caixa Federal, o pessoal adora fila. Adora. Se você faz amigo na fila... Até no aplicativo digital tem fila? Tem fila. Deixa isso pra lá. Mas olha só, voltando à fila. Aqui no Rio, se você for na frente do McDonald's, na frente da televisão, tá cheio de gente. Mas por que fazer fila se aquilo ali é aleatório? Essa é a grande pergunta. Por que você vai fazer fila ali se você já está com a sua senha? Quando você vê a sua senha, você vai lá e pega. Mas vai ter fila. Você pode perceber, vai hoje no McDonald's. E o pessoal reclama se o número maior chega antes do menor. Por que o dele chegou antes do meu? Então tá. Entendeu? Porque eu pedi 4 coisas e você pediu um Big Mac. Pressão. Eu pedi um Magnífico, que demora mais para ser feito. Você pediu um Big Mac que já estava saindo. Então a galera não entende isso. Então, eu acho não. Tem uma questão cultural da automação dependendo da regionalidade. Sim. A cultura é uma coisa que a gente tem que... E aquela história, aceitar, né? A cultura, ela come a estratégia do café da manhã. Tem que aceitar, né? Tem casos que você vai ter dificuldade de entender. A ferramenta é alemã, aplicada numa cultura brasileira, não adianta. É complicado. Assim, às vezes o pessoal... Tá. Tem mais coisa lá, vamos lá. Grande Fernando, oração para ti, cara.
Aí o grande Fábio, Decision Automation, a pessoa torce o nariz. Decision Automation é uma coisa que muita gente não curte muito. Agora,